Fala galera do sétimo, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo, já sai tacando aquele like lá, nem espero terminar de falar, é isso aí. Vamos lá então, aqui é o Alpha e nós vamos falar sobre vozes verbais. Prestem bastante atenção, tá? Porque essa é uma matéria que é geralmente ela do oitavo ano, mas eles costumam dar uma palhinha sobre ela aqui nos livros de sétimo, tá bom? Então volte o vídeo quantas vezes você precisar e você quiser, tá? Pra poder, se você não pegar alguma coisa. Vamos lá então. O que é uma voz verbal? Princípio de conversa. É, na verdade, uma reflexão, né? Reflexão sobre os verbos de ação do meio da frase. Então você vai falar se a voz verbal ela é uma voz ativa, se é uma voz passiva ou até reflexiva, que eu não sei se o livro vai apresentar essa terceira para vocês. Mas vamos lá, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando você fala, a chuva destruiu a cidade, faz uma pergunta para o verbo. Quem destruiu a cidade? Ora, a chuva. Então é voz ativa, porque a chuva é o sujeito. Então, quem destruiu a cidade? A chuva. Opa, é voz ativa. Agora, olha a passiva. A cidade foi destruída. Você sabe que ela está na voz passiva quando ao invés de um verbo só, ela vem com dois. Um auxiliar, que a gente já conversou o que é verbo auxiliar antes mesmo da epidemia, até ano passado, e outro principal. Então, quando ela tem esse esquema aqui, tu já sabe que ela vai acabar, ela tá na voz passiva. Ó, a cidade foi destruída pela chuva. Voz passiva. Então, olha só. Qual o lance daqui? Na primeira, a chuva destruiu a cidade. Você tinha a chuva, que é o sujeito. Ok? Destruiu o que? A cidade. Vamos só chamar de objeto, tá? Porque vocês ainda não aprenderam muito isso. Ok? Então, isso não importa muito agora. Vão aprender mais no ano que vem ou no final desse ano. A cidade foi destruída pela chuva. Quando você passa da ativa para passiva, você troca. Olha só. A cidade foi destruída pela chuva. Quando isso acontece, gente, o que acontece é troca alguma coisa. A cidade passa a ser o novo sujeito. Quem foi destruída pela chuva? A cidade. Mas a cidade destrói ou ela é destruída? Ela é destruída. Então a gente chama de sujeito paciente. Tá? Por que sujeito paciente? Porque ela só espera, ela não age, ela não destrói, ela é destruída. E o pela chuva, a gente fala que é o agente da passiva, tá? Esse agente vai ser junto. Agente da passiva, tá bom? É isso que vai acontecer. Então, repetindo. Quando é na voz ativa, a chuva destruiu a cidade. Faz a pergunta pro verbo para ver quem é o sujeito da frase. Quem destruiu a cidade? A chuva. Opa. Então, a chuva, que está logo no início, ele é o sujeito. Sujeito ativo, né? Isso aí. E a cidade é o objeto. Ele destruiu o quê? A cidade. Agora, a cidade foi destruída pela chuva. Quem foi destruída? A cidade. Está no início. Ela é o sujeito paciente. Por que paciente? Porque ela não destrói, ela é destruída. E ela foi destruída por quem? Pela chuva. A chuva vai ser, pela chuva vai ser a agente da passiva. Tá bom? É isso aí. Olha só, você vai ver esses casos aqui. Você não precisa nem rabiscar. Olha aí, voz ativa. O trator derrubou as casas velhas. Passa para passiva. As casas velhas foram derrubadas pelo trator. Viu? E é isso, meu irmão. É isso que pode cair. É claro que nas questões de múltipla escolha que vocês vão fazer, podem vir do jeito mais cabeludo possível. Mas numa prova minha, num teste, qualquer coisa, o que eu cobraria é isso, você passar da voz ativa para passiva. Ou seja, não é muito difícil isso. Tá? Exemplo aqui que não está aqui no livro. Pedro quebrou a janela. Foi voz ativa. Né? Por quê? Quebrou é o verbo. Só tem um verbo aí, não tem dois verbos fazendo né, no lugar de um verbo só. Não tem isso. Então, Pedro quebrou a janela. Beleza, sujeito é Pedro. Quebrou a janela. A janela é o objeto. Inverte, passa para passiva. A janela foi quebrada por Pedro. Você trocou. Ao invés de quebrou, você botou foi quebrada. Dois verbos no lugar de um. A janela vai ser o sujeito paciente, porque ela não quebra, ela é quebrada, então ela é paciente, ela espera ser quebrada. E por Pedro é o agente da passiva. Ele não é mais o sujeito, mas é ele que age na voz passiva, tá? Próximo. Os pássaros pousaram perto do rio. Voz ativa, um verbo só, de ação, como tá aí.
Tá aí na tua frente aqui que eu tô mostrando. Inverte e passa para passiva. Tem como fazer isso? Vê se tem. Não? Pois é, não tem. Ah, mas por que não tem, professor, dessa vez? Como eu falei, nem toda frase você pode passar na voz da passiva para a passiva sem alterar o sentido. Então você vai ter que ter muito cuidado com isso, tá bom? Agora aqui, ó, voz passiva. É o que eu tava falando, ó. As casas velhas foram derrubadas pelo trator. Inverteu aquela ali que eu já tinha invertido com vocês antes, tá bom? Então, a voz passiva, ela vai te dar também dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica, tá? Que é o que vocês estão acostumados aqui, que eu acabei de falar, que você vai ter dois verbos no lugar de um. O tigre foi capturado pelo caçador, né? É a voz passiva da frase. O caçador capturou o tigre, beleza? Então essa é a passiva analítica. É esse tipo, dois verbos. E a passiva sintética, pode ser chamada também de passiva pronominal, ela vai ter um C, que é o pronome, a partícula apassivadora. Ó, vende-se livros antigos. Esse não dá para saber quem está vendendo. Não dá, só tem o sujeito paciente, que são os livros antigos, que vem depois do C, e o verbo junto com esse C. Nesse caso, não dá para passar às vezes para ativa, entendeu? Quando você tem essa passiva sintética, voz passiva sintética ou voz passiva pronominal, ele não dá para saber quem é o cara que pratica, que não tem agente da passiva, tá bom? Só o sujeito paciente, beleza? Ok. Aí tá, aqui ele dá uma observaçãozinha justamente disso que eu tava falando, então não precisa ver aqui. Aqui também, é como eu falei, para passar para voz dativa para passiva analítica, é só você inverter. O professor doou muitos livros foram doados pelo professor. A sintética já não dá, né? Se você passar, é aquilo, né? Então é isso aí. E aí é só a continuação e aqui um exemplo de questão. É isso, galera. Voltem o vídeo quantas vezes forem precisos. Vou passar o dever de casa para vocês. Fiquem com Deus. Beijo do Sinistro.